Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nós estamos aí nessa maratona dessa série falando um pouco sobre a nossa relação com Cristo, sobre quem é Cristo para nós, as marcas de Jesus, sobre as faces de Cristo, sobre o poder dos que não têm poder. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa relação com Cristo baseado no nosso chamado. E utilizando aqui a experiência de Pedro em Atos capítulo 3 e 4, fazer um pouco dessa reflexão sobre esse chamado inconveniente, que também chega a mim e a você de uma maneira muito específica neste episódio. Eu quero primeiro fazer uma introdução, tá? Utilizando aí as palavras do velho sábio rei de Jerusalém ali, o Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, quando ele diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas, né? E muita gente se pergunta por que isso de fato faz mais sentido. Bem, essa é uma verdade geral derivada da observação da vida, né? O início das coisas em geral é marcado pela ansiedade, preocupações, né? Preocupação quanto ao sucesso, porque ninguém realmente sabe o que lhe reserva o futuro. O fim é marcado pela certeza, diferente, né? É marcado pela certeza daquilo que nós já conhecemos. O fim é melhor porque nós podemos fazer um juízo certo das coisas, né? E ninguém jamais ganhou uma grande maratona por um grande começo. As maratonas normalmente são ganhas pelo final, porque aqueles que combatem o bom combate, né, para aqueles que terminam a carreira, para aqueles que completam a jornada, eles chegam às alegrias então dessa colheita. Esses dias eu vi um e-mail a qual se comparava a vida a uma grande jornada de trem. Talvez vocês conheçam esse tipo de e-mail que as pessoas mandam, e nessa metáfora as pessoas sobem e descem, né? Nós próprios somos chamados a subir e descer em várias estações. Hoje, talvez, muitos de vocês que estão acompanhando esse podcast, o podcast Catalisadores, estão desembarcando em uma dessas embarcações da vida para embarcar em outra linha, né? Ou num desses trens para embarcar em outra linha. E os dias são de muitas atividades, outros dias são de inércia, de inanição, né? E esses dias do nada vão ficando para trás. Alguns de vocês querem perseguir outras atividades, outras metas, mas isso nunca será como a decisão que vocês podem tomar agora, principalmente através desse episódio que a gente vai poder conversar aqui. Esse dia não é tanto, eu costumo dizer que os dias que eu costumo ouvir os episódios, né, e que isso também fala ao meu coração, eu costumo ouvir, e minha filha até diz: pai, por que você fica ouvindo você mesmo? Na verdade, tudo que eu trago para você aqui no podcast Catalisadores, primeiro tem um benefício próprio muito grande, e sempre, não somente para corrigir os erros dos episódios, mas também para uma autorreflexão. Eu sempre penso que cada dia que a gente tem a oportunidade de ouvir essas reflexões, esses diálogos, é um dia que para mim é mais, não é tanto, eu diria até do descer das cortinas, mas o levantar delas, deixando você no palco da ação. Eu quero mudar o foco aqui do passado neste episódio para focar no futuro. Eu pensei cuidadosamente no que dizer neste episódio, o que dizer a um grupo que está me escutando aqui, que está me vendo, que é tão eclético, de pessoas muitas vezes machucadas e ao mesmo tempo realizadas, de pessoas satisfeitas, mas ao mesmo tempo frustrados, realizados e abandonados, livres, muitas vezes encarcerados dentro das suas próprias dificuldades, sejam elas psicológicas ou físicas mesmo. Eu estou falando talvez para gente abastado, mas também para gente moribundo, gente que é adorador ou pseudo-adorador. E eu acredito que a experiência do capítulo 4 de Atos tem muito a ver com esse tipo de pessoa que está nessa luta, nesse embate, no embate diário da fé. Aliás, eu quero começar falando um pouco do capítulo 3, ali no versículo 1, né? E no capítulo 3, versículo 1, se você não tem esse texto em memória, eu tenho esse texto, é quando Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, que é basicamente às 3 horas da tarde. Os judeus tinham mais ou menos 2 momentos específicos ali de oração, que era a hora do sacrifício, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Uma dessas horas aí era a hora nona, que era basicamente a hora da manhã. E fazia muito pouco tempo que Jesus havia sido crucificado, né? Apenas algumas semanas, de fato, que o Sinédrio e que Pilatos haviam condenado Jesus de fato à morte. E então diz o texto que Pedro e João subiram ao templo na hora nona, imagino que foi às 9 horas da manhã, e
quando você vai olhando quando você vai olhando esse episódio da vida de Pedro, a hora nona, possivelmente a hora em que Jesus foi crucificado, né? Em que ele morrera, a hora da oração, a hora em que na velha dispensação o cordeiro era sacrificado, é muito interessante, porque o verso 2 diz que, o verso 2 vai dizer ali que ele era levado um homem coxo de nascença. Eles subiram ao monte e diz assim, no versículo 2 do capítulo 3, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Esse homem devia ter visto na vida muitas faces indiferentes, com certeza. Talvez ele próprio, sem futuro, sem esperança, condenado pela teologia truncada do rabinismo do primeiro século, que acrescentava um fardo gigantesco à sua condição, um estigma social e religioso absurdo, né, que trazia ainda mais dor. Talvez ele mesmo tivesse se tornado cínico a respeito da religião desses adoradores. E ele então, diz o texto, vê Pedro e João. Então, automaticamente, ele estende a sua mão, né, que acompanha uma súplica por esmola. E o Espírito deve ter dito a Pedro nesse momento, aquele é o homem, Pedro. Esse é o momento que Jesus vai usar você. E aquele é um instrumento que Jesus vai usar para a exaltação do seu evangelho aqui hoje. Pedro sabia precisamente o que fazer. E diz o texto que, fitando os olhos nele, disse, no versículo 4, né? Diz assim, olha para nós, disse Pedro. E diz que ele olhou e esperando receber alguma coisa. E diz o texto, e disse Pedro, eu não tenho para ti nem prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. A moral da história aqui é evidente e pode ser observada por qualquer comunidade cristã que desfrute da abundância dessa prosperidade, eu diria até temporal, né? E aqui é interessante porque a gente está vivendo um momento que a gente nunca se dispôs de tantos recursos temporais, né? Com hospitais, canais de TV, rádios, sanatórios, escolas, universidades, publicadoras, barcos, aviões, toda sorte de aparato, né? Ao contrário da igreja primitiva, nós podemos dizer hoje que temos a faca e o queijo. Realmente nós temos a faca e o queijo, pessoal. Mas talvez está faltando a fome. Nós não temos fome. A abundância, ao contrário do que a mentalidade secular poderia nos assegurar, pode ser um grande obstáculo ao cumprimento da missão da igreja, que então passa a confiar mais em seus próprios recursos, frustrando assim a ação do Espírito Santo. Eu lembro de uma frase do pastor Neil Wilson, o pai do pastor Ted Wilson, que é presidente da Igreja Mundial, e ele foi um antigo presidente da Associação Geral há uns 20 anos agora, uns quase 30 anos atrás, né? E ele escreveu uma carta aberta aos Adventistas do Sétimo Dia, e ele dizia assim, nessa carta aberta, que ele falava para os Adventistas. Ele diz assim, olha, bem interessante o que ele disse. Ele diz assim, devo confessar que, apesar de todo o nosso progresso, algo está faltando. Falta-nos o Pentecoste. E falta-nos a chuva serôdia. E, ironicamente, falta-nos aquilo que nos é prometido em abundância. É muito forte isso, é muito forte. Diz a tradição que Tomás de Aquino, né, visitando Roma, diz que ele estava observando ali Inocêncio II contar uma grande soma de dinheiro. E o pontífice então volta para o teólogo e diz assim, olha, vês, Tomás, a igreja já não pode dizer não tenho prata e nem ouro. E ao que o teólogo responde, né, é verdade, mas também a igreja já não pode mais dizer levanta e anda. Isso é muito duro, né? Eu mesmo tenho constatado isso, como Deus tem abençoado financeiramente, com recursos, a igreja, mas talvez... O que realmente está faltando para essa igreja hoje não é tanto recursos, mas está faltando são cristãos verdadeiramente dedicados e que confiem no poder do Espírito para ver um movimento realmente grandioso acontecer. O apóstolo Pedro, no início ainda, ele respirava aquele clima do Pentecoste 2, né? E ele agarra a mão estendida do coxo, o ajuda a se levantar. Aquele homem que tinha os músculos atrofiados, né? Com a mesma postura de 40 anos,
e que havia praticamente desfigurado esse homem completamente. Mas então agora o milagre vai acontecer. Ele sente que algo novo aconteceu e o que está acontecendo no seu corpo é algo que convida ele a pular, a saltar de alegria numa explosão de louvor. O cenário aqui que você vai perceber é um cenário onde o palco está montado, a monotonia do templo é quebrada, todos correm para ver e a humanidade corre para ver o espetáculo, né? Normalmente é assim. Depois de tanto tempo aqui ansiando pelo poder, fama e prestígio, depois de pelo menos aí 3 anos e meio buscando o primeiro lugar, buscando ser notado, depois de pelo menos 3 anos e meio querendo ser importante, querendo ser admirado, né? Possuir os símbolos exteriores do poder, assentar-se ali no primeiro lugar, sempre foi a luta de Pedro. Pedro finalmente agora tem a oportunidade da sua vida, né? De finalmente todos estarem voltados para ele, com todos os holofotes onde estão focalizados para ele. Mas o irônico aqui, o contraditório, né, o paradoxo da vida de Pedro é que quando finalmente ele tem oportunidade, ele já não tem mais o desejo. O primeiro Pedro que a gente conhece na maior parte da narrativa bíblica, né, aquele que buscara sempre o primeiro lugar, aquele que brigara por um lugar ao sol, já não existe mais em Atos capítulo 3. O homem aqui no cenário do círculo, do círculo onde todos estão reunidos para ver o que aconteceu, já é outro. Todo o povo correu atônito para juntar aquela multidão para ver o que tinha acontecido. E todos estavam à volta dele. E Lucas diz no versículo 11 algo muito interessante, que ele diz que no versículo 11 ali, como um troféu de cura, agarrando-se a ele, a Pedro, né, ele tinha a oportunidade da sua vida agora. E que oportunidade ele não tinha, né? Os pregadores do evangelho da prosperidade, eu tenho certeza que dariam tudo para terem algo assim, para se promoverem seus ministérios, muitas vezes desfigurados, suas igrejas distorcidas por um outro evangelho, que não é o evangelho, o verdadeiro evangelho, e eu diria até para aumentarem as suas ofertas. Mas o que acontece aqui é que o discurso de Pedro aponta para uma outra direção, completamente longe de si. E ele chega a dizer assim, olha, homens israelitas, ele diz, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se nós, pelo nosso próprio poder ou santidade, tivéssemos feito andar esse homem? Que coisa, não é a gente que fez esse negócio aqui. Essas igrejas nascem não é por causa do ex, não é por causa de nós. Para alguns isso pode parecer a essência daquilo que nós chamamos do politicamente incorreto. Por que não capitalizar a situação? Por que não explorar a situação para visibilidade? Essa é a palavra política, né? Hoje, visibilidade, tirar partido dos ventos que sopram na direção de suas velas. Mas aqui nós estamos diante de um milagre ainda mais radiante, muito mais belo. O maior milagre não é a cura do paralítico. O verdadeiro milagre é o próprio Pedro. Agora nós vemos um Pedro para sempre transformado. Sabe, eu já disse isso muitas vezes até nos púlpitos de várias igrejas que nós sempre vamos ter que fazer uma escolha crucial na nossa vida, sempre. A escolha será entre impressionar ou influenciar. Se vocês escolherem impressionar, vocês poderão impressionar alguns por todo o tempo. Poderão até impressionar a todos por algum tempo, mas vocês nunca conseguirão impressionar a todos por todo o tempo. Não sei se você pegou esse trocadilho. Você pode impressionar alguns por todo o tempo. Você poderá impressionar a todos por algum tempo, mas você nunca conseguirá impressionar a todos por todo o tempo. Aqui nós temos um milagre, e o espetáculo aqui é o milagre de um ministro que entendeu o seu lugar, que aprendeu a dominar aquele instinto básico que infecta, que contamina a humanidade caída, é o desejo da turma, né? De ser o primeiro, né? De ser aquele que está em destaque, o instinto de sair sempre bem na foto. O versículo 16 aqui diz que depois de uma longa digressão pelo Antigo Testamento, o apóstolo Pedro, então, ele vai testemunhar no nome de Jesus. E olha o que ele diz: este homem a quem vedes e conheceis foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, que vem na presença de todos vós, essa saúde perfeita. Não foi por nossa causa, não. Foi por causa de Jesus Cristo. Pedro, sem qualquer pretensão, respirando transformação do Pentecoste 1, aqui ele transfere para Cristo,
qualquer louvor que lhe queira atribuir. Sabe, principalmente eu quero falar aqui para os líderes da igreja. Essa é a tentação que todos nós teremos e temos que aprender a resistir. Senão todo o potencial de cada um de nós será adulterado, prostituído e perdido. Aprender a ocultar-se por trás da cruz para que apenas somente Jesus Cristo seja exaltado e receba a honra é um trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Do contrário, você não estará servindo a Jesus Cristo, a Deus, mas servindo a você mesmo. E o fato é que muitos servem a si mesmos, sob a pretensão de estarem servindo a Cristo. E é por isso que a gente não vê um movimento de plantação de igrejas sustentáveis. Por quê? Porque tem mais a ver conosco do que a ver com a ação do Espírito. No livro Desejar Tuas Nações, na página 276, Ellen White tem uma citação muito bonita, porque ela diz assim, né? O eu não deve receber honra. Ela diz, o eu não deve receber honra. Você não será lembrado por aquilo que você fizer a você mesmo, né? Por você, mas você sempre será lembrado por aquilo que você fizer por Cristo e em Cristo pelos outros. Bem, tudo isso aqui foi para fazer uma introdução para você diante daquilo que a gente tem nesse episódio. Esse, sem dúvida, é um dos episódios que eu tenho mais palavras de reflexão para a gente trabalhar a respeito dessa realidade do chamado. E eu quero utilizar a experiência de Pedro para a gente entender o que está por trás disso aqui. E se você olha o capítulo 4 do livro de Atos, e o capítulo 3 é apenas um prefácio, uma introdução, o capítulo 4:1 começa dizendo o seguinte, que falava ele ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Note os primeiros versos que representam a base da reflexão daquilo que a gente vai conversar hoje. Diz que, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. A ordem da prisão veio do templo, gente. Provavelmente do próprio Caifás. Mas, embora tenha vindo tudo isso aqui, eu acredito que esse momento era a hora de Deus para trabalhar com Pedro. Eu creio que havia um propósito por trás disso. Pedro teria uma noite toda para relembrar e estar preparado para o encontro com os representantes do Sinédrio que teria no próximo dia, que também seria a cura do paralítico. Sabe? Que foi o dia anterior à cura do paralítico. No dia seguinte ele teria que falar com o Sinédrio. A imaginação deve aqui completar as cenas, tá bom? Daquilo que eu vou trabalhar com vocês. E talvez isso dê mais vida à nossa leitura do texto bíblico. Na escuridão daquela cela, eu posso imaginar, com certeza, o que veio na mente de Pedro naquela noite. Ele se lembra de uma outra noite, de um outro aprisionamento, um outro lugar, um outro julgamento, praticamente pelas mesmas forças que agora estava para julgá-lo. Provavelmente retalhos da sua memória, né? Retalhos do julgamento de Jesus, no qual ele havia certamente desempenhado um papel trágico, vieram à sua lembrança. E aqui eu tenho que criar o contraponto para que isso faça sentido para você. Deixe a cena do livro de Atos por um instante e vamos voltar ao Evangelho de Lucas no capítulo 22. Aprisionado naquela noite, naquilo que ele julgou ser o seu corredor da morte, né? Pedro se relembra então, ele se recorda muito bem daquela outra noite, de cada detalhe que lhe parece muito vivo, muito claro, e ele se lembra da ceia, de Jesus lavando os seus pés, de Judas desaparecendo na escuridão da noite, a intensidade no semblante e as palavras solenes de Jesus falando do novo concerto que seria estabelecido no seu sangue. Certamente ele se lembra das palavras enigmáticas de Cristo: não beberei do fruto da vide de novo até que eu possa fazê-lo com vocês no meu reino. Provavelmente também aquela palavra do reino reacendeu os velhos sonhos, mas agora a lembrança parece tocar uma ferida antiga, abrindo caminho agora para uma torrente de recordações, de velhas aspirações, de sonhos de poder, de inveja, de malícia, de intensidade das lembranças, que são contudo agora, né, cheias de imersas agora por uma áurea de tristeza. Uma intensidade dessas lembranças provavelmente o apóstolo naquela cela no livro de Atos perder a sua cabeça envergonhado. Pedro visita agora os porões de sua memória e, como todos nós sabemos, é muito difícil voltar aos lugares dos nossos fracassos para a gente
entender o que aconteceu, por que a gente agiu daquela maneira, por que determinados fatos se sucederam na nossa vida. E quando a gente volta nesses porões, são oportunidades de aprendizado, de reflexão, de introspecção, que certamente nos tornam pessoas melhores. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 24, sumariando aí a biografia de Pedro e dos demais, né, diz que suscitaram também entre si, se você olhar esse texto, né, vai dizer que suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, lá em Lucas 22, 24. E no versículo 25 diz: mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Do poço da memória emergem então as palavras de aviso de Cristo, recebidas então por Pedro como uma ponta até de ressentimento, quando ele diz no versículo 31 ali: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu imagino que atônito, confuso, em completo estado de choque, Pedro tenta articular então aquela altura do livro, não é, do Evangelho, uma resposta. E ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E então Jesus lhe responde, né, com as palavras que lhe atravessam a alma como uma seta aguda, eu imagino, quando Jesus diz, mas quando ele diz assim: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Você conhece muito bem a história, vocês conhecem muito bem. No Evangelho de Marcos a história tem cores ainda mais vivas, né? Porque diz que no Evangelho de Marcos, ali no capítulo 14, versículo 31, mas ele insistia com muito mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Esse aí é o velho Pedro, tá? Esse é o velho Pedro. Agora, já na escuridão da cela do livro de Atos, suas palavras de confiança vibram nas paredes de sua memória, com badaladas ali intermináveis, relembrando do seu orgulho cego. Ele se lembra tão bem as cenas do Getsemane, ele se lembra tão bem do que Jesus, mais tarde, havia sido levado pela guarda do templo, e a multidão ali para a casa do sumo sacerdote está rodeado, né, de mentira, onde ele falsamente é acusado num tribunal também ilegal, onde a malícia e a mentira se combinam. E se você ler no livro de Atos das Nações, vai dizer que ele foi ridicularizado, escarnecido, esbofeteado, cuspido. É Deus sofrendo o abuso dos homens. Pedro testemunha todo aquele horror, o que fazem com o seu mestre querido. E no versículo 54, você vai ver isso aí, registra que Pedro assistiu tudo à margem. Pedro assistiu tudo à margem, distante, né? Ele estava ali protegido pelas sombras, assentado ao redor da fogueira do pátio de Caifás, como quem ele teria ali a vergonha, né, e o medo de ser confundido como mais um discípulo e assim ter a mesma sorte, quem sabe, de Jesus Cristo. E você vai perceber que na cena do livro de Atos, Pedro se lembra da voz de uma serva dizendo: você é um deles. E ele, horrorizado, paralisado, ele ainda se lembra da desculpa: eu não conheço ele, não sei quem ele é. Um outro reconhece mais tarde e diz: não, eu conheço, você é um deles sim. A sua voz se torna ainda muito mais irritada e finalmente uma terceira pessoa identifica: ele parece agora estar muito mais perto. As chamas da fogueira naquela noite dançam ante a expectativa dos seus olhos e iluminam a face de Pedro. Esse é um deles, ele estava com o preso. Se você lê a narrativa dos evangelhos, Pedro estava mais próximo, mais visível, o clima da morte estava no ar e aterrorizado, Pedro sente que ele precisa convencer a todos da sua distância do acusado. E pela terceira vez, temendo lá pela sua vida, ele não apenas nega Jesus, mas ele o amaldiçoa. É interessante como Ellen White, por exemplo, descreve o impacto da negação de Pedro sobre Cristo, depois de vividamente descrever os abusos, sofrimentos, a zombaria que lhe são afligidos.
Olha o que ela diz o seguinte: mas viva angústia, no entanto, dilacerou o coração de Jesus. O golpe que mais profundamente o atinge não poderia ser desferido por nenhuma mão inimiga, mas pela negação de um amigo. Em outras palavras, o golpe mais devastador, o golpe mais terrível, não veio dos inimigos, mas do amigo. E isso fala muito ao nosso coração, porque os golpes que mais são terríveis na nossa vida não são das pessoas que não gostam da gente. São daquelas que a gente crê que sempre estava do nosso lado. É precisamente nesse momento que a gente lê o livro de Atos e a gente poderia usar a linguagem mais persuasiva, né? Que ele poderia escolher aqui para negar, né? Para amaldiçoar, para mentir. Quando as suas, né, imprecações aqui, a sua torpeza, quando o seu ato de traição está consumado, quando praticamente ele está quase ali sem fôlego, Pedro escuta aterrorizado o cântico de um galo. Um cântico triste, com certeza, que soa ainda nas trevas do auge da madrugada como uma clarinada aguda e longa, o melancólico canto de um galo, como uma espada que lhe rasga o peito. Esse é Pedro agora sendo atingido pelo aviso do Senhor Jesus. E no versículo 60 ali, do capítulo 22, de forma que estando ele, diz o texto, né, estando ele falando, cantou o galo. E observe o versículo 61, por exemplo. No versículo 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. É curioso que em toda a cena, em toda a narrativa dessa história da paixão de Cristo, Lucas usa a expressão Senhor apenas 2 vezes nesse texto, né? 2 vezes. E a repetição é essa: voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. 2 vezes o título aqui é usado. O Pedro agora está ferido, machucado, né? Mas não é, os maiores ferimentos não está em Pedro. Os maiores ferimentos e machucados está em Jesus Cristo. Com aquele rosto pálido, com grandes hematomas na face, os olhos agora arroxeados pelos golpes covardes, com o sangue ali a escorrer pelo lábio, partido ainda inchado, mas ainda assim ele, o Senhor, ele é o poderoso Redentor. O cântico, né, ao cântico daquele som profético, Pedro se sente devastado, completamente vencido, então quase que instintivamente ele se volta para Jesus e os olhares se cruzam. Eu sugiro que você leia o livro das Atos das Nações, pelo menos 2 páginas descrevendo esse olhar. Nesse momento, a poderosa intercessão e a oração intercessória de Cristo pelo discípulo fracassado está em ação. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus, se você olhar, ele usa aqui 2 coisas muito pequenas, aparentemente insignificantes, para redimir a Pedro. Ele usa apenas um galo e um olhar. Um galo, gente, que é uma avezinha comum, de nada. Um galo que vai ajudar o Salvador ferido a trazer de volta um discípulo derrotado. Note que o cantar do galo só teve um efeito: fazer com que Pedro olhasse para o Salvador e notasse o seu olhar de graça. Pense nas circunstâncias. Jesus estava amarrado. Ele havia sofrido o abuso dos seus executores. Sua morte é iminente. A sua separação de Deus parece abrir um abismo diante dele. Mas aqui eu encontro algo que eu tenho muita dificuldade em compreender. Em que Jesus, nesta hora, ele está desenvolvendo algo fantástico, algo que é inimaginável, principalmente nas lideranças do nosso tempo. O que Jesus está pensando? Nesse momento de maior agonia, de maior dor, ele está pensando em Pedro. Ele não poderia chamar o seu nome, ele não poderia se referir a ele, porque isso talvez colocaria a vida de Pedro em perigo, colocar a vida do seu discípulo em risco. Se Jesus tivesse identificado a Pedro como um de seus discípulos, talvez tivéssemos naquela sexta-feira uma outra cruz. Por um outro lado, se Pedro saísse dali sem nenhum contato com Cristo, quem sabe nós teríamos um segundo suicídio. Então, assim, na providência divina, o cantar do galo teve um único efeito: chamar a atenção de Pedro para Cristo.
Em segundo lugar, Jesus usa um olhar. Nenhuma palavra, apenas um olhar. Através dos seus olhos ali, inchados, no seu sofrimento físico, em sua angústia mental, Jesus concentra basicamente nesse olhar toda a graça do universo e assim ele vai redimir a Pedro. Gente, Deus pode transformar qualquer uma pessoa de qualquer jeito. No caso aqui de Pedro, ele vai transformar por um olhar. Antes, se você olhar, Jesus havia estendido o braço para segurar Pedro quando ele afundava naquela noite no mar. Jesus havia usado palavras para despertar Pedro, para induzi-lo a uma compreensão realista de si, da sua autossuficiência, para acordá-lo do seu orgulho, da sua arrogância, mas agora Jesus vai usar apenas um olhar. Qualquer palavra não teria apenas exposto a Pedro, mas teria demonstrado publicamente a sua covardia e a sua mentira. E aqui você vê quão extraordinário líder é Jesus. E talvez é porque a gente olha para Jesus, a gente tem uma dimensão de como que a gente deve ser como liderança na igreja, onde a gente serve, no plantio de igreja que a gente está empenhado. Jesus apenas olha, pessoal. E nesse olhar, ele alcança o seu alvo. E Pedro nunca mais poderá se esquecer daquele olhar. Pense nas vezes anteriores que Pedro havia visto a Cristo. Pedro havia visto tanta coisa acontecer, gente, tanta coisa. Ele havia visto Cristo levantar e acalmar a tempestade com uma única palavra, mas aquilo não havia convertido a Pedro. Pedro havia visto Cristo estender a mão com um toque de cura, curar coxos, aleijados, cegos, mas isso não havia convertido a Pedro. Ele havia testemunhado Jesus ressuscitar um morto de 4 dias, mas isso também não converteu Pedro. Ele tinha estado com Jesus ali no Monte da Transfiguração, quando a escuridão, foi iluminada pela glória do Pai, pela glória da divindade do próprio Jesus, mas isso não havia conseguido converter a Pedro. Ele ouvira o próprio Deus falar de Cristo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele havia visto Jesus ser confortado pelos anjos, mas isso não convertera. Agora Deus vai usar apenas um olhar. Gente, Pedro foi o único ser humano, fora Jesus, que andou sobre as águas, e isso não converteu a Pedro. Agora Jesus vai usar uma avezinha de nada e um olhar para converter esse discípulo. O que faz a diferença? A graça, amigos, nunca é mais poderosa do que quando recebida. Quando tomamos consciência dela, quando nós sentimos que não somos dignos dela, que nós não a merecemos, então ela faz sentido, então a sua pujança, a sua grandeza se revela. Aquele olhar, ele queima Pedro por dentro. Ele sente que, embora tivesse falhado, Cristo ainda o ama. Ele o havia negado, virado as suas costas a ele, mas nada disso fora capaz de fazer com que o Senhor o deixasse amar, com que Jesus deixasse de confiar nas suas possibilidades. Esse é o poder inexplicável da graça. Graça tem um imponderável poder de transformação, mais belo do que qualquer outra coisa no universo. A graça nos constrange, a graça nos subjuga, a graça nos transforma. E é ali que a conversão de Pedro acontece. Apesar de tudo, Jesus não havia deixado de amá-lo. Pedro aqui vê algo que nunca havia notado em Cristo. Ele vê Jesus num ângulo completamente novo que ele não havia imaginado antes. Esse que era o que repreendera os ventos, que curava os leprosos, que ressuscitou vários mortos, que foi glorificado no monte, agora, em imenso contraste, está ali sozinho, na sua humilhação, pálido, acusado como nosso substituto, desprezado de Deus e dos homens, abandonado, tratado como o próprio Satanás. O pecado de toda a raça estava agora sobre ele. Pedro, completamente machucado, ferido, vê agora ele ali ensanguentado, mas ele nunca parecera tão mais belo para Pedro quanto agora. Em sua hora de maior fraqueza, na hora de maior dor, de maior abandono, Jesus tem a dignidade de um rei no trono. E se você ler aqui no verso 62, isso é fantástico, porque no versículo 62 nos informa que Pedro, saindo, chorou amargamente. Pedro, saindo, chorou amargamente. Amigos, vocês querem ser efetivos no testemunho de vocês?
Vocês querem ser efetivos na liderança da igreja, na plantação de novas igrejas? Há apenas um segredo, né? Só um segredo, the secret, né? Apenas um segredo. Permanecer do lado dele. É só permanecer do lado dele. É ele quem faz. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ellen White afirma que o orgulho e a idolatria do eu nunca poderão florescer na alma daqueles que contemplam vivas na sua memória as cenas da humilhação do Filho de Deus. Nunca tem como ser orgulhoso ao estar diante da cruz e contemplar a Cristo. Todas essas coisas se desenrolam na mente de Pedro naquela noite, preso pelas mesmas coisas que o havia condenado e crucificado a Jesus. Pedro agora volta outra vez, né? Ele volta uma vez mais às cenas da morte de Cristo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu nas próximas 48 horas, desde aquela madrugada de sexta-feira. Certamente o perdão de Cristo alcançara Pedro, mas Pedro ainda tinha um outro problema com a sua comunidade de apóstolos, né? Como é que você se sentiria na companhia dos outros discípulos? Vergado agora sobre o peso enorme da vergonha, do fracasso, do remorso, devastado, envergonhado por falhar tão miseravelmente, precisamente ele que havia feito tantas e tantas afirmações de lealdade. E então, Marcos 16, né, nós temos o arremate da história aqui, que é tremendo, é fantástico. Diz que as mulheres foram ao sepulcro ali bem cedo, e elas se encontraram com um anjo que lhes disse, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno crucificado, ele já ressuscitou e não está mais aqui, e eis o lugar onde ele estava. E disse o anjo. Então, note no versículo 7, se você passar por cima disso aqui, você terá desconsiderado algo poderoso dessa história, que é extremamente revelador. Olha o que diz, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante para a Galileia e ali o vereis como ele vos disse. Use a imaginação agora. Use a imaginação agora. Quando Maria encontrou-se com Pedro, com um grupo de discípulos, ela se dirige a Pedro e diz, Pedro, eu tenho uma mensagem. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Ele disse, fala aos meus discípulos para me encontrar na Galileia. Imagina como Pedro teria se comportado se esse fosse o anúncio de Maria. Eu creio que ele estaria ali baixando a cabeça e envergonhado deve ter dito, mas eu não sou mais um de seus discípulos. Eu o neguei cruelmente, claramente diante de si. Maria então acrescenta, Pedro, isso ainda não é tudo. O anjo disse, fale aos discípulos e a Pedro. Como é que você acha que ele reage? Provavelmente ele agarrou o braço de Maria fortemente e sacudiu dizendo, você tem certeza, mulher? Você não está inventando? Você tem certeza? Provavelmente Maria, com os olhos cheios de simpatia, de compaixão, com a ternura da qual só uma mulher seria capaz, ela diz ao grande pescador Pedro, né? Ele disse, Pedro, fale a Pedro e eu verei lá. Essa era a grande reabilitação final de Pedro no grupo. Você pode imaginar a reação, a expectativa desse encontro? Né? O que ele vai dizer? Ou o que ele diria a Pedro? E aí Lucas 24, 34, no final da narrativa, diz que daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles voltam de Jerusalém depois de terem encontrado com Cristo, e voltando apressados de Jerusalém, o ouvem, né? Ouvem dos 11 a confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. E vejam, os discípulos diziam, os quais diziam, ele ressuscitou verdadeiramente, o Senhor ressuscitou, verdadeiramente ele já apareceu a Pedro. O que esse texto está dizendo? É algo, gente, estupendo, extraordinário. Aparentemente, antes de Jesus aparecer a qualquer outro discípulo, em qualquer outro lugar, ele esteve a sós, ele e Pedro. Note, o que estou dizendo aqui é confirmado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 e 5, que ele foi sepultado e ressuscitou, e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12. Em algum lugar, nós não sabemos aonde, não sabemos o que foi dito, mas em algum lugar Cristo ressuscitado encontrou-se com Pedro sozinho, e lá na privacidade desse encontro solitário,
Pedro teve a oportunidade de chorar, de se dobrar perante ele, de lhe pedir perdão por todos os anos de cegueira, de ignorância, de orgulho, de autossuficiência. Nessa audiência particular, só eles dois, Jesus ergue o seu discípulo e o restaura plenamente. Pedro, eu perdoo você. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Agora vai e testemunhe de mim, apacente as minhas ovelhas, confirma os teus irmãos. Jesus, gente, é o líder perfeito. Agora nós podemos voltar de uma vez ao livro de Atos para terminar a história. O capítulo 4 de Atos, eu acho que Deus deu aquela noite a Pedro para ele colocar todos os retalhos juntos, fortalecer-se pelas memórias do perdão, da restauração, da comissão para o encontro que ele teria no dia seguinte. E é provável que naquela noite Pedro tenha ouvido o cantar de um galo mais uma vez antes do alvorecer. Você não precisa crer nisso, tá bom? Mas eu creio, eu imagino que sim. É provável que dessa vez, ouvindo um outro galo, nessa outra situação, lágrimas de agradecimento rolam agora na sua face. Dentro de algumas horas, Pedro teria um novo encontro com Caifás. Agora ele poderia dizer com convicção, agora vai ser diferente. E então em Atos capítulo 4, versículo 5 a 7, você percebe essa realidade muito forte. No dia seguinte, diz o texto, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Que grupo poderoso, não? Que grupo poderoso é colocado aqui para interrogar o discípulo de Cristo. Que grupo capaz de intimidar, né? Capaz de intimidar aí o seu discípulo. Aqui estão os pesos pesados do judaísmo, ó. Anás, Caifás, João, Alexandre, tendo ainda praticamente o sangue de Jesus Cristo nas mãos deles, né? Assim, naquela sala ali do templo, Pedro é trazido com um olhar de gelo. Então olha o versículo 7 que diz assim, e pondo-os perante eles, o arguiram, com que poder e em nome de quem fizeste isso? Se você olhar, a própria gramática aqui sugere uma atitude de zombaria, de escárnio. Quem são vocês para estar fazendo isso aí? A resposta vem de Pedro no verso 8. E, como dizia Lutero, né? Sem pelo, sem dente, sem chifre, olha o que ele diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Incrível, pessoal, incrível. Pedro cercado pelos poderosos do Sinédrio, as forças dos representantes ali do templo, o poderoso corpo governativo do judaísmo do primeiro século, os fariseus e saduceus, né, o poderoso grupo que ainda tinha nas mãos o poder da vida e da morte. Ele repete os dois elementos que são precisamente os obstáculos, praticamente a pedra de tropeço ao judaísmo. Primeiro, a fé no Messias crucificado e segundo, a fé na ressurreição dele. Pedro havia aprendido aquilo que vocês, né, que nós líderes temos que aprender. Ao testemunhar ao mundo, principalmente a esse mundo pós-moderno, nós não dizemos aquilo que as pessoas querem ouvir, nós não dizemos aquilo que nós queremos dizer, mas nós dizemos aquilo que fomos comissionados a proclamar. A essência da nossa proclamação é aquilo que fomos comissionados a pregar, sem diluições, sem acréscimos, sem decréscimos, sem açucaramentos. Caifás talvez pensara que Pedro, o homem que já havia se acovardado uma vez no pátio lá de sua casa, facilmente agora seria quebrado mais uma vez. Ele pensa que pode fazer a história daquela noite se repetir, mas agora Pedro, que é um pedregulho e ele sabe disso, né? Um cascalho que rola, né, diante da grande rocha extraordinária que é Cristo, na sua determinação por testemunhar de Jesus, o homem que está aqui não é mais o mesmo daquela outra noite lá no pátio da casa de Caifás. Pedro fala, mas note a qualificação. Diz o texto que, cheio do Espírito Santo, ele se volta para Caifás, ele olha nos seus olhos
há na sua voz uma autoridade, um poder que faz esses representantes do Sinédrio, do estabelecimento religioso tremerem. Lembre-se como Pedro é introduzido no Novo Testamento, um jovem rude, pescador, vivendo de sua atividade no mar, sem horizontes que o estendam além do que seja a pescaria e vender peixes. Seus horizontes não vão além de ser um pescador no mar da Galileia, nada que sugere que ele seja diferente dos milhares de pescadores que existiam antes dele, que viveram assim, imersos nas rotinas diárias, sem nada grandioso a esperar da vida, pescando e vendendo peixes nessa pequena província rural. Nada sugeriria, então, que Pedro pudesse ser diferente dessa vida medíocre. Mas um dia, então, Pedro se encontra com Cristo e sua afeição por Jesus Cristo cresce. Ele passa a fazer parte do ciclo íntimo da vida de Cristo. Progressivamente, ele passa a descobrir que Jesus é infinitamente mais que um bom amigo e do que é um grande homem, através de falhas e também fracassos dele, através de suas duras lições. Ele começa a ser purificado, restaurado e agora comissionado. E aqui nós encontramos Pedro cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, abundância, desafiando as maiores forças políticas do seu tempo. Cheio do Espírito Santo, ele se volta com seu olhar para Caifás, mas a verdade, ele nem vê aqueles olhos ameaçadores e frios, porque diante dele estão os olhos de Jesus, a face ensanguentada de Cristo, os olhos que o havia resgatado e redimido. Então, ele inverte a mesa. Os juízes é que passam a ser os objetos de julgamento. O evangelho agora passa a ser o tribunal de condenação e a cruz é o trono e o cetro do divino crucificado. Pedro coloca os seus algozes diante do tribunal eterno, diante da corte divina, e no verso 9 aqui, se você olhar, no verso 9 a 11, você vai perceber isso bem claramente, quando diz assim: homens de Israel, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Gente, a sua coragem é sobre-humana, explicada apenas pelo fato de que suas credenciais vêm do alto, sua ordenação receber a imposição e imprimato das mãos marcadas pelos cravos. Se você olhar no verso 13, ele arremata aqui no versículo 13, Lucas arremata toda a história, né? Ele representa o grande desafio para mim e para você, que saem muitas vezes pelas portas das igrejas para enfrentar o cinismo, a indiferença, a frieza do mundo, a qual nós temos que lidar e temos que testemunhar e ministrar. São os desafios que nós temos como membros do corpo de Cristo. Então eles, ali, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados, diz o texto, que eram homens simples, se maravilhavam. Eles se maravilharam e eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e eles haviam estado com Jesus mesmo, isso já não era mais segredo. Sabe, eu disse para vocês ao longo dessa nossa trajetória aqui, algumas vezes, que a questão não é o domínio das técnicas. Muita gente diz assim: nossa, Alex, como é interessante como você trabalha a articulação desse entendimento de plantar igrejas com essa mentalidade de missão e tal. Gente, não se trata dos domínios das técnicas. Eu acho que essa série toda nós estamos tentando resgatar isso. Não é de você. Não diz a respeito de você, das técnicas que você domina, do domínio daquilo, das táticas, das estratégias. A questão não é o domínio das técnicas, mas o domínio das convicções. Permita que o objeto que vocês terão contato ao saírem para testemunhar para as pessoas, percebam que vocês estiveram com Jesus, que vocês experimentaram Pentecoste 2, que vocês foram chamados para testemunhar e que vocês poderão perder a fórmula vital de um remédio que só trará a cura se for ministrado na sua fórmula original, como disse anteriormente, sem acréscimos, sem decréscimos, sem açucaramento, sem adições. Que no companheirismo com Cristo, você descubra a grande motivação para servi-lo, para o serviço, para plantar a igreja, para testemunhar, para revitalizar essa igreja, para levá-la então para a missão. Que cada dia ao servi-lo você possa amá-lo mais, que ele se torne mais doce para você, porque eu estou absolutamente certo, como diz Filipenses, de que
quanto mais o servimos, mais doce ele é. E nós estamos plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Faz sentido esse chamado inconveniente? É assim que me sinto na minha trajetória, me vendo como um catalisador de movimentos, principalmente de plantação de igrejas, de revitalização de igrejas. A esse chamado inconveniente que Cristo me faz, me enxergando como Pedro e pedindo a Deus para Ele me dar sempre uma sala escura onde eu possa relembrar os feitos dele na minha vida. Eu acho que esse pode ser uma excelente reflexão para você compreender o chamado do inconveniente, né? O chamado dos despreparados, que são chamados agora a falar com ousadia, cheios do Espírito Santo. Bem, eu quero terminar essa série com o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre quem são os cristãos mediante essa vivência do poder de Cristo em nossa vida. E eu espero você lá, eu acho que vai ser uma bênção. E se esse episódio fez sentido para você, falou ao seu coração, compartilha com outras pessoas. Eu creio que nós estamos nesse crescente, tá? E eu espero vê-lo no próximo episódio. Um grande abraço e até breve.